Eu sempre fiquei curioso. Aquela torre gigante ao lado das usinas de energia, com formato parecido com uma cintura fina, afinal, para que serve? Muita gente acha que ela é uma chaminé, mas isso é um grande engano. O nome correto dela é torre de resfriamento. A base desse tipo de torre pode chegar a 100 metros de diâmetro e sua altura pode alcançar 200 metros. A névoa branca que você costuma ver saindo do topo não é fumaça. Na verdade, é vapor de água liberado pela evaporação. A principal função dela é resfriar a água quente do sistema secundário de circulação da usina, liberando o excesso de calor para a atmosfera. Mas por que gastar tanto dinheiro para construir uma estrutura tão enorme? Sabemos que tanto nas usinas termoelétricas quanto nas nucleares, o princípio básico é ferver água para movimentar turbinas a vapor. Depois de gerar eletricidade, o vapor de alta temperatura precisa ser resfriado, rapidamente transformado novamente em água líquida para retornar à caldeira e continuar o ciclo. É justamente aí que entra a torre de resfriamento. Sua função é reduzir a temperatura da água de resfriamento. Se a água não esfriar, o vapor não consegue se condensar. Sem a condensação do vapor para gerar o vácuo necessário, o vapor fica preso dentro da turbina e não consegue sair. Nesse caso, toda a usina pode parar de funcionar. As torres de resfriamento são divididas principalmente em dois tipos. Primeiro, vamos ver a clássica torre de resfriamento de fluxo contrário. Observando sua estrutura interna, na parte inferior ficam a bacia de coleta de água e as entradas de ar. Acima delas ficam os enchimentos e os bicos pulverizadores. No topo também existe um eliminador de gotas. Os bicos pulverizadores acima dos enchimentos estão ligados a uma tubulação principal que circula ao redor da torre. Dessa tubulação principal saem vários tubos de distribuição de água. A água quente preenche toda essa rede de tubulações. Essa água quente vem do condensador da usina. Depois que o vapor de baixa pressão sai da turbina e transfere seu calor para a água de resfriamento, a temperatura da água sobe para mais de 40 graus. Então, ela é enviada para a torre para ser resfriada. Primeiro, a água quente sai pelos bicos nas extremidades dos tubos, formando uma grande névoa de gotículas. Sob a ação da gravidade, essa água cai sobre a área dos enchimentos. Os enchimentos são formados por muitas placas finas com estruturas em formato de colmeia. Sua função é aumentar a troca de calor. Quando as gotas entram nesses espaços, elas se espalham em uma película muito fina de água que escorre pela superfície. Isso aumenta ao máximo a área de contato para dissipação de calor. Depois de resfriada, a água deixa a camada de enchimento e continua caindo até a bacia de coleta na parte inferior. Assim, o processo de resfriamento é concluído. Mas o verdadeiro segredo do resfriamento está no fluxo de ar que não conseguimos ver. Vamos fazer um teste simples. Usando apenas uma bomba d'água, enviamos água quente a 50 graus para dentro da torre e a pulverizamos sobre os enchimentos. Nesse momento acontece algo interessante. Mesmo sem ventiladores, assim que a água quente é pulverizada, uma forte corrente de ar quente sobe pelo topo da torre. Quando a água chega à parte inferior, sua temperatura já caiu cerca de 17 graus. Esse é o principal mecanismo físico da torre de resfriamento. O efeito chaminé. O princípio é simples. A água quente aquece o ar e provoca evaporação. Isso cria uma grande diferença de densidade entre o ar dentro e fora da torre. O ar quente, por ser mais leve, sobe rapidamente. Ao mesmo tempo, ele puxa o ar frio da parte inferior para dentro da torre. Dessa forma, cria-se um sistema automático de resfriamento que não precisa de ventiladores nem motores. Agora que entendemos a torre de fluxo contrário, vamos ver outro tipo. A torre de fluxo cruzado, que possui ventiladores no topo. Nesse modelo, a água quente entra por uma tubulação lateral. Ela segue para os canais de distribuição na parte superior. Depois é distribuída uniformemente sobre os enchimentos. Os enchimentos dividem a água em gotas muito pequenas, aumentando ao máximo a área de troca de calor. O ventilador instalado no topo força a circulação de ar. O ar frio atravessa lateralmente as gotas de água que estão caindo. Durante esse processo, remove calor e também evapora uma pequena quantidade de água. A água resfriada cai na bacia inferior. Em seguida, uma bomba a envia de volta ao condensador para continuar o ciclo de trabalho. Por fim, a principal diferença entre os dois tipos é a direção do fluxo de ar em relação ao fluxo de água. Na torre de fluxo cruzado,
cruzado, o ar e a água se movem em direções perpendiculares. Já na torre de fluxo contrário, o ar e a água se movem em direções opostas, encontrando-se de frente. Depois de entender isso, fica muito mais fácil compreender como funcionam as torres de resfriamento.